tudo pronto, tudo preparado, segundo capítulo dessa história espetacular. Você vai amar esse segundo capítulo, é lindo, a história o pastor Caio com a garota de programa Rubi. É impressionante a história, é maravilhosa a história, e a irmã dele, né? A irmã que está sumida, Clara. Olha, eu tenho coisas muito interessantes nesse capítulo para contar. Então você não pode perder o segundo capítulo para entender a história desse pastor que é espetacular, pastor Caio. Tá tudo pronto, já vou começar. Antes, eu queria te fazer um convite para você ir no nosso outro canal. É a Verdade de Cada Um, que agora eu chamo de Mistérios da Meia-Noite. Tem cada história lá. Lá eu estou colocando as histórias sobrenaturais, sabe? Tem muita gente que gosta daquela história da meia-noite. Então agora é Mistério da Meia-Noite. Histórias espetaculares. E há uma história lá agora que fala exatamente de um trabalho, o que muita gente preconceituosa chama de macumba, e não deveria ser assim. Então, nesse título está ainda o nome macumba, né? A macumba se matou a minha filha, eu não vou perdoar o seu filho. É o título dessa história que tá lá no outro canal. Tá no outro canal do Paulinho Boa Pessoa, entra lá para você ouvir. Se a macumba que você fez matou a minha filha, eu não vou perdoar o seu filho. É uma história impressionante, tá lá no outro canal, quero que você ouça, por favor. Se inscreva em ambos os canais e, por gentileza, torne-se membro também do nosso canal, ok? Então, tudo pronto, vamos para o segundo capítulo dessa história belíssima. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui do canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a Rubi não foi naquele domingo à igreja, não. Dormiu até muito tarde e ainda quando acordou, tinha um cliente para atender. A dona Zéza havia marcado para ela mexer alto, como de sempre no caso de Rubi, e dona Zéza ficava com 20% de comissão se o atendimento fosse feito fora ali da boate, fora da suíte Fidel. Mas se o atendimento fosse lá na boate, o ganho de Zéza era ainda maior. E dessa vez não seria na boate, sim num hotel da cidade. Mas se Rubi não pôde ir no domingo, como não pôde, na quarta-feira ela não voltou. Ela foi à igreja que ficava na Rua das Oliveiras. E a Rua das Oliveiras naquela quarta-feira estava tranquila. Ela foi com o seu Gol Bordô. O poste na frente da pequena igreja acendia sua luz amarelada, que dançava sobre a calçada enquanto algumas pessoas iam chegando silenciosas. Havia um letreiro iluminado na fachada que dizia Igreja da Esperança, e aí vinha o nome da igreja do pastor Caio. Lá dentro já se ouvia o som suave do teclado e uma irmã entoava baixinho um hino de abertura do culto, o momento dos louvores. Rubi foi pontual. Chegou exatamente às 19, no horário em que começava realmente o culto. Primeiros louvores. Só que Rubi chegou diferente do que normalmente ela era. Não, ninguém a conhecia.
Ela era muito discreta. Não estava usando as roupas, lógico, que ela usava na boate Zezas, em absoluto. Ela estava usando um vestido azul celeste, um tecido leve com manguinhas curtas e a saia um pouco abaixo do joelho. Era um vestido simples, sem brilho, sem decote, sem nada colado ao corpo. Mas nem por isso ela deixava de ser bela. O azul suave contrastava com o tom moreno da sua pele e fazia sobressair os seus olhos castanhos, que pareciam mais limpos naquela noite. Os cabelos estavam presos num coque baixo, com apenas alguns fios soltos em volta do rosto. Ela se sentou discretamente nas últimas fileiras da igreja. Não queria chamar atenção, queria apenas ouvir o que o pastor tinha a falar. Pastor Caio, ele estava lá, de terno cinza escuro, camisa branca, gravata vinho, postou-se no púlpito com a Bíblia aberta sobre um suporte e, como fazia sempre, iniciou o culto com uma oração firme e reverente. Mas naquele dia, algo o desconcertou. Seus olhos, por mais que se esforçassem em permanecer nos irmãos, na Bíblia, nas letras dos hinos projetadas na parede, insistiam em procurar por ela, por Rubi. Sentia-se inquieto, algo fora do comum, e isso o assustava. A palavra daquela noite foi tirada de Coríntios 6:11. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O sermão foi bom, firme, bíblico, com autoridade, mas o coração do pastor parecia dividido, vulnerável, inquieto. Era como se por trás do véu da aparência uma batalha espiritual estivesse sendo travada. No fim do culto, como de costume, os membros formaram uma fila no corredor lateral da igreja para cumprimentar e conversar com o pastor. Pelo menos da plateia presente na igreja, dos irmãos ali do culto, pelo menos 30% acabava ficando para esse atendimento pastoral. Ele fazia isso com gosto e com todos, um por um, pacientemente. Ali ajudava, orientava, aconselhava, ouvia. Ele era um bom ouvinte. O Rubi permaneceu sentada, observando discretamente todo mundo. Quando a fila estava prestes a terminar, ela se levantou e propositalmente se colocou como a última da fila. Esperou, em silêncio, sem pressa, como quem tem tempo ou como quem quer tempo. Quando finalmente chegou a sua vez, pastor Caio sentiu o peito apertar. Não era paixão, sabe? Também não era desejo, mas era algo mais profundo e confuso ao mesmo tempo. Era um alerta, ou quem sabe fosse um aviso de Deus, um aviso dos anjos, um aviso espiritual. Ela se aproximou com um sorriso tímido e os olhos cheios de sinceridade. Ele abriu a porta lateral e a conduziu até a pequena sala onde costumava conversar com os fiéis após os cultos. A sala era simples. Havia ali uma mesa, 2 cadeiras, uma estante com algumas bíblias e livros devocionais e um quadro com um versículo escrito em caligrafia bonita: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. E foi ali, naquele instante em que Rubi se sentou à frente dele e olhou diretamente nos olhos do pastor Caio
E o pastor Caio sentiu. Não era só ele e ela naquela sala. Não. Pastor Caio muito sensível. Um homem de Deus, muito usado por Deus. Ele observou que no canto esquerdo, junto à estante dentro da sala, apareceu do nada, de repente, um homem alto, de terno preto, rosto magro e pálido. Os olhos eram 2 buracos escuros, como se não houvesse alma. E o sorriso era o que mais doía. Zombador, debochado, silencioso. Um sorriso que parecia dizer: vai resistir mesmo, pastor? Quero ver, pastor, resistir. Pastor Caio sabia. Ninguém mais via aquele ser. Ele mesmo já o vira outras vezes em momentos de jejum, de oração intensa, e ele sabia muito bem com quem estava lidando. Aquele era o Satanás. Era o tentador. Então, o pastor Caio, ele fechou os olhos imediatamente, ele sentiu o coração acelerar, mas ele não cedeu ao pânico. Levantou-se, se colocou de pé com autoridade espiritual, apontou a mão direita para o canto da sala e, com a voz firme, mas não alta, começou a orar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo agora toda a presença maligna nesta sala. Satanás, eu não te dou lugar. Tu não tens parte comigo. Aqui quem governa é o Senhor dos Exércitos. Está escrito: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. E de repente a atmosfera da sala mudou. Rubi, ela escutou a oração quase silenciosa do pastor. Ela ficou em silêncio e sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque a visão foi apenas do pastor. Obviamente, ela não viu, mas ela percebia o ambiente carregado de algo invisível. Espírito de engano, espírito de sedução, espírito de destruição, seja agora desfeito todo o laço do inferno. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus eu declaro: esse lugar é santo. Esta conversa será guiada pelo Espírito Santo de Deus. Fora, Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus, fora! Naquele momento, o vulto do homem de terno preto desapareceu. Não com estardalhaço, não com gritos. Sumiu como sombra apagada pela luz do sol. O pastor Caio, finalmente ele respirou fundo, voltou a sentar-se. Seus olhos agora estavam cheios de lágrimas. E pela primeira vez, ele olhou para Rubi como um pastor deve olhar para uma ovelha ferida. Nada mais. Nenhum desejo, nenhuma distração, só compaixão. O Rubi, que permanecera em silêncio, perguntou com voz mansa: pastor, o senhor está bem? Ele sorriu, enxugando os olhos. Agora estou, Rubi. Você não sabe o quanto a sua presença aqui hoje é importante, mas também não tem ideia da batalha espiritual que a envolve. Eu senti, eu vi, mas eu creio que Jesus está pronto para mudar tudo em sua vida. Isso é, Rubi, se você quiser. Ela baixou a cabeça emocionada. Um fio de lágrima escorreu em seu rosto. Olha, pastor, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu quero entender. Por isso eu vim até aqui. Tudo que eu busco e preciso, pastor, é paz, sabe? Eu quero paz, só isso. Pastor Caio assentiu devagar, abrindo a Bíblia sobre a mesa. Paz, verdadeira paz, só se encontra mesmo em Jesus, Rubi. E Ele te trouxe até aqui por um motivo.
Não pense que foi só curiosidade. Não. Deus está te chamando. Deus tem um plano na sua vida, Rubi. Ela mordeu os lábios, lutando contra a emoção. E então, como quem quebra as últimas resistências do orgulho, Rubi sussurrou: pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Posso sim, minha irmã, com toda certeza. E ali, de olhos fechados e mãos postas, o pastor orou por ela, uma oração diferente, cheia de unção, cheia de amor, cheia de temor a Deus. Naquela quarta-feira, o inferno perdeu uma batalha, mas Rubi ainda nem sabia que estava começando a travar uma guerra. O ar da noite estava fresco e a luz dos postes projetava sombras longas sobre a calçada quando Rubi saiu da igreja, ainda atordoada com tudo o que vivera ali. As palavras do pastor Caio ressoavam em sua mente como um hino suave que não queria cessar. Ele ainda estava diante dela, com aquele olhar de compaixão e esperança que mais parecia atravessar suas defesas do que simplesmente observá-la. Pastor, disse ela hesitando, eu nem sei como te agradecer, pastor. Muito, muito, muito obrigada. Caio sorriu com doçura e serenidade, olhando para ela. Rubi sentiu-se perdida, até sem saber como agir. E então, na despedida, ela não sabia se devia, se não devia, mas ela se inclinou num gesto involuntário e roçou os lábios na face do pastor. Foi um toque rápido, mas para ambos pareceu eterno. Caio, o pastor, ficou imóvel por um segundo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e Rubi pôde ver o rubor subir pelo rosto dele como uma onda de calor. A pele, antes fria da noite, agora parecia em brasa. Ele não disse nada, apenas sorriu com um sorriso contido, respeitoso, mas visivelmente desconcertado. Rubi se afastou, tentando conter o tumulto dentro de si, entrou no seu Gol Bordeaux, girou a chave e o carro pegou de primeira. Enquanto ela dirigia, seus pensamentos estavam em Caio. Era como se todo o seu ser estivesse dividido entre a mulher que ela sempre foi e a mulher que pela primeira vez ela desejava ser. O rádio do carro, que pertencia a uma prostituta, por incrível que pareça, estava sintonizado na estação gospel. Era uma tentativa de Rubi de se conectar com algo maior, mesmo nos dias mais sombrios. Tocava no rádio uma música que ela nunca havia escutado antes, mas que a tocou profundamente. Era uma voz feminina, suave e ao mesmo tempo potente, que cantava sobre libertação, sobre recomeços, sobre o amor de Deus que transforma. Os versos batiam direto em seu peito. Se eu cair, me levanta. Se eu fugir, me alcança. Não desiste de mim. Não desiste de mim. Rubi apertou o volante com força por um instante. Pensou em Caio não como pastor, mas pensou nele como homem, como alguém que a fazia se sentir vista, como alguém que enxergava além do que ela vendia, além da maquiagem, da performance, dos falsos sorrisos. Um arrepio percorreu sua espinha e ela pensou: isso é loucura. Isso é loucura. Ela murmurou para si mesma, repreendendo o pensamento: isso não pode. O seu peito doía, como que se a culpa a rasgasse por dentro, como se amar ou desejar alguém como Caio fosse uma profanação. Ela então girou o volante bruscamente e estacionou o carro no recuo lateral de uma pracinha deserta, a uns 3, 4 quarteirões da igreja.
desligou o motor e chorou. Chorou como não chorava há muito tempo. Na minha fraqueza, e se eu cair, a tua mão vai me levantar. As mãos cobriram o rosto. Ela não queria sentir aquilo, não queria se permitir aquilo, mas também não conseguia impedir. E enquanto isso, Caio, o pastor, ele caminhava sozinho pelas ruas tranquilas do bairro. A Bíblia ainda apertada contra o peito. A casa dele não ficava longe dali, uns 300 metros apenas. E Silvana, a sua mulher, a sua esposa, o aguardava com alegria, já cercada dos irmãos da igreja que preparavam uma pizzada no quintal para celebrar mais um dia com Deus, mais um dia abençoado. Mas Caio, ele estava distante. Seu corpo seguia em frente, mas a sua mente ainda estava com Rubi. Ainda sentia o toque leve de seus lábios em seu rosto. Ainda lembrava do seu perfume. Ainda via o brilho nos olhos dela. Ainda sentia a força daquele momento tão sutil e tão avassalador ao mesmo tempo. Ele tentou espantar os pensamentos, tentou se convencer de que era só empatia, só compaixão. Tentou se lembrar de que ele era pastor e ele era casado, mas também ele era homem. E como homem, meu Deus, ele desejou a Rubi, ele desejou o que não podia, ele desejou o que não se devia desejar. Parou de andar, ficou imóvel sob a luz do poste. O vento soprou leve, como se o próprio espírito estivesse ao seu redor. E então, num ímpeto, o Caio ergueu o rosto para o céu estrelado, fechou os olhos e gritou, não em escândalo, mas em súplica, as palavras que ecoaram pelo tempo e que haviam saído da boca do próprio Cristo no jardim Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Silêncio. Só o som do vento nas folhas e o pulsar de um coração dividido. Pastor Caio, ao chegar em casa, foi recebido com alegria. A pizzada já estava em andamento. A massa fermentando desde o início da tarde, o molho caseiro borbulhando na panela. Quem comandava a cozinha era o irmão Rômulo, um pizzaiolo aposentado que uma vez por mês usava seus dotes para abençoar os irmãos da igreja com suas receitas. Irmão Rômulo havia encontrado uma maneira de ajudar a igreja, porque muitas vezes as pizzas eram vendidas e toda a arrecadação ficava para a igreja, em benefício da igreja. Aquela quarta-feira era uma dessas noites. Havia pelo menos 15 pessoas ali, casais, jovens do grupo de louvor, a irmã Néia, que não perdia um ajuntamento, mesmo que fosse para orar sobre a pizza de calabresa. Silvana, a esposa do pastor Caio, circulava entre a sala e a cozinha com um avental florido, os cabelos presos no alto da cabeça e um sorriso largo de quem gostava da casa cheia, mas ela sentia, sim, falta de filhos. Eles não tinham filhos. Pastor Caio cumprimentou a todos com seu jeito calmo, deixou o trompete cuidadosamente sobre o móvel da sala, um aparador simples, onde também repousava um porta-retrato com uma foto antiga do casal no dia do casamento. A Bíblia ficou também por ali perto. Ele jamais a deixava fora de vista. Era quase como se a própria palavra o olhasse de volta. Entre gargalhadas, garrafas de refrigerante, pratos de louças e fatias de pizzas que pareciam multiplicar-se como no milagre dos pães, a noite avançava. Mas mesmo ali, entre irmãos de fé, entre mordidas e bênçãos ditas de boca cheia, os olhos de Caio, do pastor Caio, às vezes, perdiam-se por dentro de si. Ninguém
ninguém percebeu, ou talvez tenham até percebido e preferido não comentar. É comum em igrejas não se perguntar muito quando se trata sobre a vida do pastor. Só Deus sabia o que estava sendo pesado naquela balança invisível do coração do pastor Caio. E talvez mais alguém soubesse também. Caio sorria. E era bom, ele era muito bom em sorrir. Seu sorriso era daqueles que se abre com sinceridade, ainda que os olhos traíam uma presença ausente. O pastor Caio de vez em quando ajudava, passando de grupo em grupo, enchendo os copos de refrigerante e ora rindo de histórias repetidas, como fazia, por exemplo, aquele irmão, o Dirceu, que contava como é que foi que ele se converteu a Cristo depois de uma queda da sua moto. Eles riam, porque o crente também se diverte e é feliz. Era assim que tudo acontecia na casa do pastor Caio e o seu povo, sua esposa e a sua gente. Caio, atento, escutava tudo, mas dentro dele, outra voz soprava, um outro nome era dito por alguma voz interior. Rubi. Não como uma tentação escancarada, não como um desejo nu, mas como uma lembrança inquieta, como uma frase que você ouviu e não entendeu direito, como um perfume que ficou em algum canto da roupa. Num momento, o pastor Caio pensou: será que Rubi queria de fato sair daquela vida que ela levava, aquela vida de prostituição? E naquele momento, por um átimo, Caio sentiu que ela estava mais perto do céu do que muita gente que se ajoelha no domingo e canta sem alma. Ela era uma pessoa que Deus amava muito, que Jesus queria muito para si. Mas o que fazer com aquilo? Ele era pastor. Bom, ele mais do que pastor, ele era também casado, ele tinha os seus compromissos. E ele estava pensando em Rubi mais do que deveria pensar. E Rubi, meu Deus, ela era a antítese do que ele pregava. Ou seria ela o motivo pelo qual ele pregava? Vai entender essa vida. Olha, talvez se fosse dado ao pastor Caio o direito de escolher, ele preferiria, quem sabe, não ter conhecido a Rubi. Mas a verdade era que algo já havia sido mexido no tabuleiro do destino e as peças começavam a deslizar. A Silvana, esposa do pastor Caio, notou que ele estava estranho. E não era a primeira vez, mas, como sempre, atribuiu ao cansaço, ao peso da missão pastoral, ao compromisso de cuidar de tantas almas. Ela o respeitava. Nossa, a Silvana tinha um grande respeito pelo marido. Confiava nele. Sim, ela confiava nele de corpo e de alma, sabe? Ela confiava tanto que ela nem ousava perguntar o que pesava por trás do olhar distraído dele. Mais tarde, quando a última pizza esfriou, quando os irmãos foram se despedindo com abraços e frases como: foi bênção pura, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, e o silêncio enfim invadiu a casa, Silvana recolheu os últimos copos da mesa e olhou para o marido. Tudo bem, amor? Ele sorriu de leve, tocou o ombro dela e disse que sim. Mas o sim foi dito daquele jeito, sabe? Quase preso. Não, chegou a ficar preso na garganta dela como um caroço. Algo lá no fundo dizia que o coração de Caio já estava habitado por uma dúvida que não cabia mais na oração da noite. No quarto, antes de dormir, Caio ajoelhou-se como fazia todas as noites,
mas naquela madrugada sua prece foi mais longa. Silvana já dormia quando ele murmurou com voz embargada: Pai, eu não entendo, mas se essa mulher, a Rubi, é obra tua, então não me deixe perder a alma por causa dela, Pai. Foi aí que ele fechou os olhos e dormiu. E ao dormir ele sonhou. E no sonho, a Rubi, ela estava ali, sabe? Na igreja dele, sentada, mas desta vez na primeira fila da igreja. Estava de vestido branco, ouvindo o som do trompete. O pastor estava tocando o trompete, tocando aquele hino. E ele tocava para ela. Mas nem tudo que se sonha pode ser vivido. Ou eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Pode? O que você acha? E aí vem este momento da história que eu chamo de A Serpente e o Pastor. 3 meses se passaram desde aquele sonho. 3 meses em que Rubi, discretíssima, continuava indo aos cultos do pastor em toda quarta-feira. Às vezes ela ia até aos domingos. Mas ela era uma presença silenciosa na última fileira da igreja do pastor Caio. Comportada, invisível, apagando cada traço da mulher noturna que ela era. Cada curva, cada batom, cada perfume, tudo escondido sob um vestido discreto e um rosto neutro. Ela escutava o sermão como quem escuta uma despedida. A Bíblia trazida de casa ficava fechada no colo, enquanto os olhos estavam cravados em cada gesto do pastor, mesmo que ele jamais os notasse ou fingisse não notar. E Caio? O pastor Caio, ele sentia falta. Cada ausência de Rubi no final do culto era como uma nota fora de compasso. Ele esperava por ela no atendimento pastoral, mas ela deixou de fazer isso. Sim, ela só veio aquela única vez e nunca mais. E por mais que tentasse ignorar isso o pastor, ele ignorava com orações, com jejuns, com leituras, com visitas. Algo o arrastava de volta ao mundo de Rubi. E ele continuava firme à sua missão, sabe? A de pregar em lugares onde jamais outro pastor ousara pregar. Dentro de um prostíbulo. E ele era persistente na sua missão. Aquela era mais uma noite do sábado para amanhecer do domingo. E ele se encaminhava para a Boate Zezas, passando pela famosa Rua do Pecado. Zezas, a boate, naquela madrugada de sábado, fervia. O relógio já flertava com o domingo. Caio, desta vez ele entrou pela porta dos fundos, como quem tenta esconder do céu o que o coração insiste em revelar. Na recepção, ele viu a dona Zeza. A dona Zeza, a senhora da noite, a guardiã de suas meninas. Ela ajeitava seus brincos quando ela viu o pastor se aproximar. E ele estava simpático, como sempre, mas também sério, como sempre. Vestido com os ternos do culto e expressão de súplica, ela sorriu. Pastor, que honra, pastor. Oi, dona Zeza. Desculpa incomodá-la, mas hoje eu precisava ter uma palavrinha com uma das moças daqui. É a Rubi. A senhora poderia, por favor, chamá-la para mim? Diga a ela que eu não vou tomar o tempo dela. Eu serei muito breve. Só um minuto, pastor. Eu vou apenas verificar se ela está livre. O senhor me entende, né? A Zeza acenou com a cabeça e sumiu pelos corredores vermelhos de assoalho de madeira, mas com carpete. Ela sabia onde encontrar a Rubi. Sempre na suíte Fidel, a suíte presidencial da Boate Zezas.
Ao chegar, ela viu que a Rubi estava por lá, finalizando o atendimento de um homem que a beijou no canto da boca antes de sair. Era o terceiro da noite já. E ela já pensava em parar por ali. Rubi, Zésa anunciou com um certo tom. Rubi, o pastor tá aí, ele diz que quer ter uma palavrinha com você. A Rubi parou e respirou fundo. Lógico que ela estava surpresa e, num impulso que nem ela soube explicar, falou: Zésa, dona Zésa, quero dizer, você pode pedir para que ele venha até aqui? Aqui na Fidel é mais tranquilo e eu consigo ouvir melhor o que ele tem para me falar. A Zésa olhou assim para ela com os olhos estreitos. A intuição de mulher antiga não falhava, mas Rubi sorriu. Não, Zésa, eu vou colocar meu vestido, eu vou recebê-lo com respeito. É só uma conversa, Zésa, lógico, é só isso, eu só estou pedindo para ele vir aqui que fica mais tranquilo. Zésa falou com ela: Rubi, por favor, hein? Se comporte. Você sabe o respeito que eu tenho por esse homem. O pastor é muito digno e digno de todo o respeito do mundo. Sim, Zésa, eu também penso assim. Muito, muito. Zésa saiu, mas Rubi não. Ela não vestiu o seu vestido. Ela ficou ali, em frente ao espelho. Ela usava um sutiã trabalhado com detalhes bordados, uma calcinha alta com pequenas tiras laterais, cinta liga preta que descia por suas coxas perfeitas até encontrar as meias finas que terminavam em salto alto. Um hobby de seda repousava no encosto da poltrona, mas ela o ignorou. Quando Caio bateu suavemente à porta, o som seco ecoou como um trovão em sua alma. Rubi, ela caminhou até a maçaneta, suas mãos tremiam e ela abriu a porta. E ele a viu. Por um segundo, ele não respirou. Ali estava ela, como uma visão pagã saída de um sonho proibido. Seus cabelos soltos caíam sobre os ombros nus, seus olhos brilhavam como brasas vivas e o corpo, envolto em lingerie carmesim, não escondiam nada, nada. Mas o que mais derrubou o pastor foi o olhar dela, o olhar de Rubi. Aquele olhar que implorava por salvação e, ao mesmo tempo, oferecia perdição. Entra, pastor. Aqui é mais tranquilo. Ela disse com a voz baixa, mas firme. Ela não fazia força para ser charmosa, embora fosse. Caio entrou. Os passos titubeantes e a porta foi fechada. A chave girou discretamente. Ele ainda segurava a pasta com a Bíblia, o trompete na outra mão, mas já não havia firmeza. Rubi, com suavidade felina, se aproximou. Tirou primeiro o estojo do trompete de suas mãos, depois a pasta com a Bíblia. Pastor, relaxa, esquece por um instante a religião, esquece o céu, pastor, o púlpito, a gravata, esquece tudo, esquece um pouco o mundo lá fora, só por algum instante, só por alguns minutos. Pastor, entregue-se às coisas que também dão prazer. Ela então puxou a gravata do pastor com delicadeza e desamarrou o nó. Desabotoou os primeiros botões da sua camisa.
passou os dedos pela pele quente do peito dele e então chegou perto o bastante para mordiscar sua orelha. Mas foi nesse exato momento que o pastor Caio viu. Ele viu uma cobra. Ele viu uma serpente. Sim, a serpente estava enroscada em torno do corpo de Rubi. Seus olhos eram vermelhos como brasas. A língua bifurcava, sibilava um convite. Não era metáfora, era visão, era espiritual. Era uma visão irreal. Como no Éden, como em Gênesis 3, quando a serpente, a mais astuta de todos os animais, enganou Eva e trouxe o pecado ao mundo. Ali, naquela suíte carnal, o pastor revivia o Éden. Só que, dessa vez, ele seria Adão e também o tentado. No auge da visão, a Rubi já lhe soltava o cinto da calça. E foi então que o pastor despertou, porque nessa hora a serpente ameaçou picá-lo e ele gritou: "Não! Não!" A voz saiu como um trovão. Rubi congelou. Caio afastou-se ofegante, com os olhos arregalados, como quem acabara de escapar de um incêndio. "Não posso, não, eu não posso, ele disse, afastando-se com cuidado, sem agressividade, mas com firmeza. "Rubi, eu sou um pastor, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Deus, e por mais que a minha carne tenha tremeres, meu espírito tem dono. E não é você, Rubi." Ela ficou em silêncio por um segundo. E então ela chorou. E ao tempo em que chorava também disse: "Me perdoa, pastor. Me perdoa, pastor Caio. Eu não sei nem o que deu na minha cabeça, o que deu em mim." Ela o ajudou a recolocar a gravata. Ele, ainda ofegante, ajeitou a camisa, passou o cinto pela fivela com as mãos trêmulas. A Bíblia voltou para suas mãos. O estojo do trompete também. Já à porta, prestes a sair, Rubi falou com ele com a voz embargada: "Pastor, então quer dizer que eu nunca mais devo te procurar?" Ele respirou fundo, olhou dentro dos olhos dela e respondeu: "Rubi, quando alguém me procura, não está procurando o homem, está procurando através de mim a Deus. Se a sua busca for por Ele, Deus, então você pode me procurar. Sempre que quiser, não o homem, mas que precisar de Jesus." Ela assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas. Caio saiu do quarto. Ao passar pela saleta de Dona Zésa, viu que ela estava com a porta entreaberta. Pastor, já conversou com a Rubi? Tá tudo bem?" Ele parou por um momento, sorriu leve. "Sim, irmã Zésa, eu já conversei com ela. Tá tudo bem. Agora eu tô indo. Não sei se eu digo boa noite ou bom dia. Pastor, vindo de você, eu aceito um bom dia então." "Bom dia." E ele seguiu. Mas dentro dele nada estava bem, sabe? Nada. O pastor Caio, ele estava saindo dali, mas com o coração em ruínas. A cada passo em direção à porta dos fundos da boate, era como atravessar um campo minado de pensamento, dúvida e orações murmuradas entre os dentes. A madrugada ainda lambia os becos da cidade com o seu silêncio úmido. E ele sabia, foi por muito pouco. Foi por muito pouco. A visão da serpente enrolada no corpo de Rubi não saía de sua mente. E não era metáfora. Foi o próprio Espírito Santo que o despertou com aquela imagem. Vívida, simbólica, contundente.
E se de um lado o pastor agradecia o livramento, do outro havia uma sombra de lamento. Uma ínfima parte dele, quase imperceptível, questionava: e se tivesse acontecido? E se tivesse acontecido? E aí? Não seria isso necessário para reconhecer de vez que ele também era pó? Que como Davi, ele podia cair diante da beleza de uma mulher? E não foi só Davi, na Bíblia não. Ele se lembrou de Sansão, forte como nenhum outro, que tombou diante dos encantos de Dalila. Lembrou-se de Salomão, o mais sábio entre todos os homens do mundo, arrastado por paixões estrangeiras. Até mesmo o patriarca Judá caiu com Tamar, sem saber que ela era sua nora. Todos eram homens de Deus, todos eram homens reais, homens falhos. E ele também era. Como não? Ele também era um homem falho. Aquela pergunta latejava como uma ferida mal cicatrizada. Teria sido o fim ou o começo de algo se tivesse acontecido? E Rubi? Voltaria a procurá-lo? Ou aquela noite selava um adeus silencioso, enterrado sob as luzes vermelhas e o cheiro doce do pecado? Mas você só vai saber o que de fato aconteceu no capítulo que vai encerrar essa história, aqui no nosso canal. Não perca o capítulo final dessa história espetacular. Não perca.